transformação da humanidade tem uma revisão do conhecimento humano sob um novo paradigma da sustentabilidade, passando por um processo de reestruturação onde os valores estão mudando. Vamos falar de matérias disciplinares, história. Você olha para o passado com o mesmo olhar sobre a ação dos bandeirantes, sobre o extermínio dos povos indígenas, como você olhava no século passado? Não. Hoje a visão é uma visão mais humanística, mais próxima da realidade, do respeito às populações originárias. Quando você fala de geografia, você também traça os rios como elementos a serem colocados em linha reta, liberar espaço de várzea para construir em várzea. Não. Hoje, a visão da engenharia não admite mais isso. Você tem soluções baseadas na natureza, no respeito ao ambiente. Seja qual for a área do conhecimento humano, fizeram uma comparação como ela era abordada em 1950, as coisas mudaram. Então, essa revisão do conhecimento humano sob o paradigma da sustentabilidade é o elemento de transformação. Se eu pensar em ministérios que exercem ministério sobre uma determinada área, eu vou ter a mesma concepção. Ele se transforma no seu tratamento para aquelas questões, a forma como ele encara o mundo e a forma como ele passa a agir. Essa transformação paradigmática, ela necessita de temas geradores. Quando eu falo de água, é um elemento de integração fantástico de políticas setoriais, seja política urbana, saúde, ambiente, que você puder pensar, ela consegue perpassar. Ela é um tema gerador que pode ser o amálgama necessário para muitas ações setoriais para que você possibilite essa transição. Outro ponto é a capacidade do governo de se dedicar à transformação das consciências dos formadores de opinião. Em São Paulo, decidiu-se pela despoluição do rio Tietê. Foi-se buscar dinheiro no exterior, construíram grandes estações de tratamento, não descentralizaram, parte do rio ficou despoluído, parte da região metropolitana de São Paulo não conseguia chegar aos esgotos a tratamento. Posteriormente, a região do Alto Tietê não tinha concluído, então faltou um elemento de integração que poderia ter abreviado muito recurso financeiro e ter obtido resultado, e hoje nós teríamos um Tietê, pelo menos com a finalidade social de paisagem, coisa que ele ainda, infelizmente, não tem. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra, na despoluição do Tâmisa. O ministro do Meio Ambiente da Inglaterra, à época, tomou 1000 cafés da manhã com todos os setoriais responsáveis, diferentes regiões, para conseguir colocar em pé o projeto de despoluição do Tâmisa. Então, a costura política ela foi tão bem elaborada que, quando o projeto entrou em ação, ele teve sucesso. O elemento transformador foi o amálgama da capacidade política de integração. Quando a gente fala de intersetorialidade, não basta criar a intersetorialidade, você tem que fazer com que ela funcione. Então, planificar políticas públicas intersetoriais, multissetoriais, é o grande desafio. Essa engenharia política está faltando hoje. E por que falta? Porque nós temos ainda ministérios como feudos, diferentes partidos. Você tem uma dificuldade muito grande quando você fala tecnicamente ou fala filosoficamente e quando você trata do mundo político. Depende do acerto, depende do acordo. Então, essa capacidade de nós colocarmos a ética à frente da política, o paradigma da transformação necessária é o que fará com que a gente tenha governança bem-sucedida. E aí eu volto a afirmar, nenhuma governança será bem-sucedida, ambiental ou não, se ela não contar com a maravilhosa Constituição que nós temos, com a Política Nacional do Meio Ambiente já estruturada, está lá, é perfeita. Pega os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem tudo, não precisa inventar a roda, é só dar materialidade ao que nós temos. Olha para as nossas universidades, a capacidade de ciência que a gente tem, a capacidade pensante do Brasil é maravilhosa, e eu fico cada vez mais convencido que nós temos que conseguir esse amálgama entre a área do direito, aquilo que já está estabelecido em termos de normativa, de legislação, a área científica e uma articulação e uma participação social muito efetiva. Esse tripé é transformador. E aí, o que se espera desse governo é que não só faça o discurso da participação social, mas que ele implemente a participação dentro de cada ministério. Uma abertura para ouvir a sociedade. O acordo descasou
que agora vai virar realidade, ele diz: não há possibilidade de governança se você não tem uma capacidade de dotar o sistema de governo como um sistema de transparência e plena participação social. A plena participação social garante o controle social, é a força motriz permanente que mantém o governo no seu dever de ofício. O controle social é o sangue que corre nas veias do governo. Para que ela funcione, tem que ter transparência total. Então, essa engenharia para um grande sistema de governo que seja democrático, tem os contornos, né, do século XXI. Então, o Brasil poderia desenvolver tremendamente isso, porque ele tem esses elementos que eu acabei de citar. A ciência, a Constituição, é uma república democrática, ecológica, ela é de direito. E, por outro lado, você tem uma plena participação social, ou seja, você tem uma democracia real, ecológica. O governo federal do Brasil, ele ainda não descobriu a capacidade que ele tem com o poder discricionário que permite uma ação extraordinária de articulação dos órgãos que seriam interessantes para essa transformação.